pessoal, bom dia, bom dia. Vamos lá, sou Marcela Moura, sou psicóloga, trabalho na Acerta. A Acerta é uma consultoria de RH. A gente faz contratação, treinamento, enfim, nós somos uma empresa de pessoas, né? A gente acredita muito nas pessoas, a gente acredita que as pessoas fazem a diferença em qualquer lugar que ela esteja, nas relações sociais, na relação humanizada com o outro. Então a Acerta, ela veio muito nesse intuito, nesse propósito realmente de conseguir transmitir o bem, né? De conseguir transmitir para vocês algumas reflexões e conhecimentos que vão fazer diferença na nossa vida e na vida do próximo, de quem lida com a gente. Então eu quero começar agradecendo muito a parceria, né, da Unimed Rio e da Mood, que também tem esse propósito que é super bacana de conseguir levar para vocês, principalmente nesse momento de isolamento social, nesse momento que a gente vive realmente algumas mudanças, né, que a gente não escolheu viver, mas que a gente foi impactado, a gente precisou mudar de uma maneira até drástica e sem se preparar, mas o quanto a gente pode aprender com tudo isso. Né? Se a gente sabe que a gente vai sair de uma forma diferente, a gente nesse momento a gente pode aproveitar também para ter algumas reflexões e para adquirir alguns aprendizados sobre nós mesmos, principalmente, e sobre a relação com o outro. Então a gente vai trazer algumas reflexões para vocês. A gente já vem falando sobre várias delas que são super bacanas, a gente vem recebendo alguns feedbacks muito legais de vocês sobre, Marcela, parece que você falou comigo, poxa, isso que você está dizendo tem tudo a ver com a minha vida social, né, com a maneira com que eu me enxergo. Então, assim, a gente sempre traz alguns temas, claro, com embasamento científico, né, com algumas dicas de autores para corroborar com o que a gente está falando, mas também dicas práticas, né? Como eu posso fazer para melhorar o meu dia hoje? Como eu posso fazer para me repensar, para tentar ser uma pessoa melhor, para aprender comigo mesma agora? Então a gente hoje vai falar sobre um tema que é um dos temas mais buscados por vocês. Então, assim, obrigada por esse feedback, por essa busca, essa procura pra gente, né? Vocês pediram bastante, a gente trouxe para vocês, que é sobre ansiedade, né? O tema é como perceber o nosso grau de ansiedade nesse momento. Primeiro, assim, o que a gente vai falar então sobre isso, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é muito importante que a gente diga para vocês o que é ansiedade, né? Muitas vezes a gente confunde um pouco, né, a questão da ansiedade, a gente fala um pouco assim, estou ansioso de uma forma pejorativa, de uma forma mais genérica. A ansiedade, ela tem vários níveis de ansiedade, né? Não necessariamente a ansiedade é algo patológico, pelo contrário, né? Todos nós somos ansiosos. A gente fala que hoje a ansiedade é o mal do século. Mas por que é o mal do século? Porque todos nós vivemos, de certa forma, ansiosos, né? Por exemplo, quando a gente está numa entrevista de emprego, né? Na Certa a gente faz muita entrevista. Então, assim, a gente está ansioso porque a gente está vulnerável, porque a gente está num momento que a gente não viveu anteriormente, ou que a gente quer muito que aconteça alguma coisa. A primeira vez que eu vou praticar alguma coisa, o meu primeiro dia de emprego, o meu primeiro... Tudo é a ansiedade, né? Por quê? Porque eu estou vivendo algo novo. Então, não necessariamente a ansiedade vai ser algo patológico. E é importante falar isso para vocês, porque a gente percebe que muitas vezes a gente generaliza a questão da ansiedade trazendo como algo patológico, tá? Existe uma diferença entre a ansiedade, então, produtiva, né, que te movimenta, porque a ansiedade, ela pode te movimentar algo, né? Se eu estou muito engajada em alguma causa, se eu quero muito alguma coisa, o grau de ansiedade tende a aumentar, o que é natural. Quando a ansiedade fica generalizada, que a gente fala, e que vem acompanhada geralmente de uma preocupação exagerada, ou seja, é uma preocupação exagerada sobre alguma coisa que não faria sentido naquele momento, né, fora do contexto, a gente chama de ansiedade generalizada. Ou seja, é o tipo de ansiedade que a gente não consegue lidar com ela, né? A gente se paralisa frente a alguma coisa. É como se algo tomasse conta de mim. Essa ansiedade é algo que já está se tornando patológico. É importante a gente perceber isso, tá? Mas o termo ansiedade, ele até de acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que a gente utiliza muito quando a gente vai fazer um diagnóstico, quando a gente vai apresentar um laudo para um paciente, né? O que é o transtorno de ansiedade? É quando ele vem acompanhado de algo muito excessivo em termos de ansiedade e também de um medo generalizado, ou seja, fora do contexto que a gente vive. Esse é o transtorno de ansiedade, tá, gente? É assim, aí a gente já começa a perceber que é algo diferente da normalidade. Mas o termo ansiedade é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Então, assim, até na teoria freudiana mesmo, né, o Freud falou sobre a neurose de ansiedade.
E lá, por exemplo, ele dividiu a ansiedade em duas partes, né? Para a gente realmente separar algo que seria patológico ou natural. Na primeira parte, ele fala sobre um sentimento natural, saudável, né? Que até relacionado com medo pode ser algo que te proteja, né? É importante sentir ansiedade, é importante sentir medo, porque isso, fisiologicamente falando, é algo que te protege a uma ameaça de perigo, né? Quando ela é real. Então, assim, se eu estou frente a uma ameaça de perigo real, eu naturalmente vou sentir ansiedade. Por quê? Porque eu estou me preservando. Então, isso é saudável. E aí ele fala que a segunda tipo de ansiedade seria a ansiedade aterrorizante. O que significa isso? É algo que te paralisa, é algo que te deixa fora de consciência, ou seja, é algo totalmente intuitivo, é algo totalmente, ele fala, relacionado ao id, né, que seria algo não consciente, né, inconsciente. Então, assim, é algo até instintivo mesmo e que te paralisa e que te prejudica na sua vida normal. Essa seria a ansiedade patológica, tá? E se a ansiedade ela é linkada com a questão do medo, né? Como é que a gente fala de uma diferença, então, né? O medo, quando ele é um medo exagerado, a gente fala que é uma fobia, né? Então, assim, é uma fobia que te paralisa e aí vira uma doença psíquica, que é uma doença de fobia, né? Que tem vários tipos de transtornos relacionados à fobia. Mas o medo, ele é algo relacionado a uma ameaça real, é uma ameaça presente, é uma ameaça que está perto de mim, né? Então, eu sinto medo sobre alguma coisa que eu estou vivendo nesse momento. A ansiedade, geralmente, ela vem muito linkada ao medo do futuro, né? Então, assim, eu estou ansiosa porque amanhã eu vou fazer uma prova importante. Eu estou ansiosa porque amanhã eu vou ter uma corrida que poxa, eu treinei pra caramba e eu quero fazer. Eu estou ansiosa porque amanhã é meu primeiro dia de emprego. Então, assim, eu estou ansiosa com o futuro. E se a gente parar para pensar, né, nesse momento de isolamento social, é um momento justamente onde a gente não está conseguindo prever o futuro. Não é isso? Então, assim, o grau de ansiedade ele tende a aumentar, principalmente nesse momento, porque o futuro é algo ainda obscuro pra gente. Né? Normal, isso todo mundo está vivendo, não sou só eu, Marcela, não é só você, todo mundo vive. Então, falando de ansiedade como um momento de preocupação exagerada, fora do contexto, com o futuro, é muito comum que hoje a gente apresente isso. Inclusive, pessoas que nunca apresentaram ansiedade, que nunca tiveram essa questão, né, com elas, estão apresentando, o que é muito natural. A gente na Certa, a gente está recebendo muitos feedbacks, muitas pessoas pedindo ajuda, né, porque estão se vendo em algumas situações com ansiedade exagerada que nunca tiveram antes. Né? Mas eu queria já dizer para vocês que a gente está num contexto que a gente não se preparou. Então, assim, é normal que um grau de ansiedade seja um pouco mais elevado. É claro que é legal também, que é super importante que a gente consiga se perceber. Por quê? Porque o grau de ansiedade ele não chega de uma hora para outra. Ele vai aumentando aos poucos. Né? Ele vai aumentando até o momento que aquilo ali fica insuportável, né? Que você pode chegar a beirar um ataque de pânico, né? Porque o medo exagerado, ele leva ao pânico muitas vezes. E aí esse ataque de pânico vai te prejudicar na sua vida, na sua rotina. E aí vai te paralisar, o que pode ser patológico, tá? Mas um grau de ansiedade um pouco mais elevado nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto de privações, nesse contexto de novidades, nesse contexto de mudanças e nesse contexto onde a gente não consegue prever o futuro, é natural. Tá? Então, assim, é bom cada um perceber. E é legal também a gente não se comparar. Por quê? Eu percebo muito isso. Alguns pacientes vindo falar comigo nesse momento e falando, Marcela, eu acho que eu tô com um grau de ansiedade elevado, eu acho que eu tô com um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o meu marido disse que eu estou muito ansiosa, sei lá, porque eu estou vivendo muito mais tempo em casa com eles e eles estão percebendo isso. Então, será que eu nunca percebi? Ou será que eu nunca apresentei e estou apresentando agora? Né? Nem sempre o que o outro enxerga na gente é a verdade absoluta, tá? É claro que muitas vezes, né, o paciente chega pra gente com esse olhar do outro, que é importante, tá? Mas nem sempre porque o outro teve alguma coisa e aí, de repente, o sintoma numa outra pessoa pode ser diferente em você, do que em você. Tá? Então, assim, por isso que é muito, muito importante ter cuidado realmente para não generalizar essa questão do sintoma e também não buscar na internet, que é muito comum também, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação. Então, assim, sintomas do transtorno de ansiedade. E aí você começa a ler aquilo tudo do CID
E você começa a ficar, poxa, se percebendo naquilo, né? Tem muito isso. Ah, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, apresenta ansiedade. Eu acho que é muito importante que a gente consiga se ver como um sujeito único. Então, assim, se você percebeu que aquilo está te afetando no seu dia a dia de uma forma exagerada, né? Ou seja, eu estou com medo exagerado, eu estou apresentando ataques de pânico que eu não precisaria apresentar. Por quê? Porque não faria sentido nesse momento. O ideal é procurar um psicólogo, procurar um profissional que realmente consiga te ajudar, tá? Mas sabendo que é natural que a ansiedade fique um pouco maior nesse momento, tá? Então eu já queria dar esse acolhimento para vocês, porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente consegue controlar tudo, né? E que depende de mim o tempo inteiro. E de repente não depende tanto, tá? E principalmente nesse contexto não vai depender mesmo. Então é normal que aumente um pouco. E é curioso que às vezes só de falar isso para o paciente nesse momento já dá uma tranquilizada, né? Só da gente conseguir falar isso para o outro. Então acho muito legal conseguir ter esse espaço aqui para passar isso para vocês. Espero ter ajudado e ajudar cada vez mais. Bom, então falando do ataque de pânico, né? O ataque de pânico, então, seria uma resposta ao medo, mas uma forma mais aguda ao medo. Então, assim, eu tenho medo de alguma coisa, natural, algo que me preserva, inclusive, o medo, só que ele vem acompanhado de uma intensidade muito forte. Então, aí eu poderia entrar num ataque de pânico, né? Eu acho que, assim, o transtorno de pânico, inclusive, é algo que vem aumentando muito nos tempos atuais. Por quê? Né? A gente está vivendo numa era de mudança o tempo inteiro, numa era de aprovações o tempo inteiro, numa era onde a gente precisa o tempo inteiro se reinventar, sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que a gente sempre fez. Então, os ataques de pânico podem acontecer também a partir daí. O nosso contexto ele favorece para isso. Tá? Então, muita gente vem apresentando ataque de pânico e o pânico, ele é sim uma doença, tá? A gente às vezes vê como um preconceito. Assim como a depressão, a melancolia, a gente tenta não observar de uma forma mais intensa esses momentos. É muito importante entender que o paciente em ataque de pânico, em transtorno de pânico, ele pode sim estar apresentando uma doença. Então, cuidado. Agora, a gente pode ter também pequenos ataques de pânico em determinada situação que não se desenvolvam também, tá? Então, assim, é importante também, muitas vezes, a gente se rotula. Eu tenho transtorno disso, eu tenho transtorno daquilo, né? E eu gosto muito mais de dizer que eu estou apresentando esse tipo de transtorno nesse momento. Eu falo muito isso para os pacientes. Por quê? Quando a gente fala eu tenho algo, eu me nomeio, né? Como se fosse um sobrenome. Então, assim, eu sou Marcela Moura que tenho transtorno. É basicamente assim, né? Muitas vezes o paciente, quando tem esse transtorno, quando ele é diagnosticado há muitos anos, naturalmente ele chega no consultório falando assim. Então, assim, eu sou Marcela Moura, tenho transtorno de pânico, ou tenho um transtorno bipolar, ou tenho... Então, assim, quando a gente se rotula com essa nomenclatura, pode ser nociva. Por quê? Porque eu me coloco nesse lugar como algo intransferível. E não é, tá? A gente fala que muitos dos transtornos eles são reversíveis se tiver tratamento, principalmente prévio. Claro, quanto mais a gente conseguir antecipar esse tratamento, a chance de cura é muito maior, tá? E aí quanto tempo demora? Depende de cada um, né? Depende da reação a uma terapia, de uma reação a um medicamento de cada paciente. Mas eu queria já dizer para vocês para não se colocarem nesse lugar como ou nem colocar ninguém que vocês conheçam, né? Nesse lugar como algo intransferível, porque a gente pode tentar reverter se a gente tiver o tratamento adequado, tá? Mas falando sobre o ataque de pânico, então, o que é o pânico, né? O pânico, ele é quando a gente não consegue, claro, prever, é quando a gente não consegue, quando a gente se expõe demais, quando a gente não consegue realmente ter domínio sobre alguma situação. Então é um medo exacerbado, é um medo exagerado, é um medo onde causa até um desespero, né? Então, o pânico, ele é nocivo, inclusive, em termos de produtividade, né? Assim, se eu estou com pânico, eu me paraliso, eu não consigo me movimentar para fazer alguma coisa, certo? Então, assim, o pânico, ele realmente é algo muito nocivo. Ele é algo que, assim, diante de um problema, se eu tiver com um ataque de pânico, eu não consigo achar uma solução, né? Se eu tiver com medo, talvez eu consiga. Né? O medo ele pode te movimentar. A angústia, até determinado ponto, pode te movimentar. A ansiedade também, desde que não seja patológica. O pânico já seria um medo exagerado. Então, assim, a chance de você conseguir achar uma melhor solução para um problema ou conseguir, né, minimizar isso é muito difícil, porque a gente acaba se paralisando frente a ele, tá?
Então, assim, por isso que é importante a gente conseguir expressar o nosso medo, né? O nosso medo, ele vai tendo graduações. Então, assim, você em um determinado momento você sente um nível de medo e você vai aumentando, você vai aumentando. A gente falou muito aqui na Mood, né? Foi um dos primeiros módulos, a gente falou sobre autoconhecimento e autocuidado. É muito importante, gente. Primeiro, assim, se conhecer, tá? Se conhecer é muito importante para a gente conseguir identificar esses momentos e, claro, conseguir lidar com eles. Então, assim, expressar o que a gente está sentindo, né? Não achar que a gente não está vivendo aquilo, né? Que eu vou passar por cima daquilo ou que eu vou fingir que nada aconteceu. É muito importante que a gente expresse isso. Então, eu estou sentindo medo, eu percebi isso em mim, pô, eu vou elaborar isso, né? Assim, todos os sentimentos, por mais invasivos que sejam, é importante a gente elaborar esse sentimento na nossa cabeça, né? E isso começa, claro, com autoconhecimento. Quando eu começo a me perceber, quando eu começo a me identificar, quando eu começo a entender por que eu estou sentindo alguma coisa. Poxa, eu estou morrendo de medo daquilo ali. Por quê? Né? Será que eu preciso realmente que me paralise? Será que eu posso fazer de uma outra forma? Né? Então, assim, eu estou realmente, ó, tô sentindo taquicardia, tô sentindo uma, né? Eu tô aqui suando frio, enfim. Né? Então algo de errado está em mim, né? Algo de exacerbado, exagerado surgiu em mim. Então assim, eu me perceber é muito importante para conseguir lidar com esse sentimento, tá? Então assim, expressar o meu sentimento, expressar o meu medo, né? Isso é muito importante. Uma das expressões do medo, né, da fala, o Freud falava muito sobre isso, que verbalizar, por isso que a psicoterapia, enfim, a psicanálise trabalha muito através da fala, né, que você verbalizar algo que aconteceu na sua vida ou algum sentimento já faz com que você elabore esse sentimento e ele evite o quê? Passar para o corpo. Né? Então, assim, é aquilo que a gente fala do grito, né? Então, assim, se você não deu um grito e você fica com aquele na garganta, o que é aquilo que fica na garganta, né? É algo que não foi verbalizado, é algo que não foi elaborado. Não necessariamente eu tenho que gritar para elaborar alguma coisa, mas é algo que eu tenho que trabalhar na minha mente para que não fique exagerado, né? Muitas vezes uma doença ela pode começar com algo psíquico. Por quê? Porque mente e corpo estão totalmente interligados. Né? Não tem como. Várias delas, inclusive, já foram constatadas que são doenças psíquicas, ou seja, doenças da mente que vão ser refletidas no corpo se não forem elaboradas, né? Então, assim, muitas vezes, só de você falar com alguém, só de você ligar para alguém que você confie, conversar, só de você conseguir falar para si mesmo e elaborar aquele sentimento, né? Isso tudo já ajuda para melhorar o que você está sentindo, né? Então, assim, por isso que é muito importante ter esse suporte. Que, claro, contar com a família, contar com amigos, com pessoas que você confie, né? E que essas pessoas tenham uma escuta para você que seja uma escuta de não crítica e não julgamento. Justamente porque cada um é de um jeito. Então, assim, ter pessoas com quem a gente confie para trocar é muito importante, tá? E aí, mesmo no isolamento, a gente pode ter isso, né? Eu posso utilizar a tecnologia, eu posso utilizar, né, ligar para quem seja importante para mim, e se chegar a um nível exagerado, é muito importante procurar um profissional da área que seja qualificado para isso, tá? Mas às vezes só de você conversar, quantas vezes, né, a gente tem uma escuta sincera para o outro, muitas vezes, hoje em dia, uma escuta sincera, ela representa um abraço, né? A gente não está conseguindo abraçar o outro. O abraço, ele libera ocitocina, ele libera hormônios da felicidade. Se hoje a gente não consegue abraçar quem a gente gosta, só de você escutar o outro, de você se mostrar disponível para aquela pessoa, né, de mostrar para ela que você está aqui, que ela não está sozinha, isso já é muita coisa, né? Então, neurologicamente falando, é importante saber que a gente tem alguém para contar. E quando a gente verbaliza isso, quando a gente divide isso, só de conversar com alguém, e mesmo que a outra pessoa não tenha nada para me dizer, tá? Só de escutar de uma forma sincera, honesta, sem crítica, sem julgamento, a gente já consegue fazer muita coisa pelo outro. Tá? Então, verbalizar sempre. Não fingir que a gente não está sentindo, que a gente não está passando, porque todo mundo está passando por um momento de dificuldade, tá? Não existe isso. Não existe você olhar para uma pessoa nesse momento de isolamento social e falar, nossa, ela não tá, parece que ela tá plena, né? Que ela não tá, não tem como. Todo mundo tem momentos. E é muito comum, falando de emoções, que nesse momento de isolamento a gente faça tipo uma montanha-russa, sabe? É montanha-russa mesmo de emoções. Então, um dia a gente vai estar muito bem, no outro dia a gente pode não estar tanto. Às vezes, no mesmo dia, a gente tem ápices
de ansiedade que podem aumentar ou diminuir. Isso é natural. Se a gente conseguir elaborar e principalmente falar sobre isso, trocar isso com alguém, com certeza o grau de ansiedade tende a diminuir também, tá? Então é muito importante. Por quê? Se a gente não falar sobre elas, a tendência é que esse sentimento, né, que está na nossa mente, né, que a gente não elaborou, que ele passe para o corpo, então. E aí a gente entra nas doenças psicossomáticas, né? O meu mestrado foi sobre doença psicossomática, por quê? Porque eu recebia muito paciente no consultório, e ainda recebo, enfim, trazendo esse tipo de transtorno, né? Com doenças que aparentemente eles vinham com um laudo médico de nenhum problema ou pouco problema, enfim, dentro dos exames que eles traziam, ou seja, expressões no corpo que não tinham uma justificativa tão científica, vamos dizer assim, e que os psiquiatras muitas vezes indicam para o psicólogo para a gente conseguir fazer esse tratamento de elaboração mesmo. E aí eu lembro muito bem de um caso que eu trabalhei muito no meu mestrado, que era um paciente que ele tinha fibromialgia. E aí a fibromialgia é um exemplo de uma doença clássica, né, de psicossomática, que reflete da sua mente para o seu corpo, né? E aí, enfim, você tem várias perturbações no seu corpo e mentais também. Então, assim, é muito importante a gente conseguir elaborar. E às vezes só desse tratamento psicoterapêutico, de você conversar com a pessoa, que não é só uma conversa, mas é uma elaboração, é uma associação de ideias, é uma associação de palavras, é um entendimento sobre o ser humano, a gente consegue realmente minimizar esse tipo de dor, né, de sofrimento e de doença mesmo no corpo. Então, gente, assim, é realmente super importante que a gente consiga elaborar os nossos sentimentos para não deixar que eles reflitam no nosso corpo diretamente, causando algum tipo de doença, né, que a gente entende como psicossomática, tá? É muito importante. A gente não pode negar o sentimento, né? Negar que somos humanos, negar que temos falhas, negar que vamos passar por problemas, né? A negação é simplesmente, né, você achar que você pode passar por alguma coisa difícil sem sentir aquele luto, né? Sem vivenciar aquele sofrimento de uma maneira exacerbada. Vivenciar o luto é importante para você elaborar, né? O primeiro passo da elaboração é realmente entender que estou no sofrimento, né? Eu estou passando por aquilo. Então, o meu grau de ansiedade está exagerado porque é algo que eu vivi foi muito intenso, foi difícil para mim e foi difícil dominar, né? Então, o primeiro passo é a identificação. O segundo passo, a gente vem o quê? Para o luto. Antes da elaboração, eu fico o quê? Muitas vezes eu me fecho, né? Muitas vezes, porque para você elaborar alguma coisa, você tem que cicatrizar, né? Que é o quê? É você repensar sobre aquilo, é você ficar vivendo aquele momento que pode durar para uns muito pouco ou para outros um pouco mais. Mas assim, passar pelo luto, né, antes da elaboração é muito importante, porque aquilo se torna menos superficial e aí sim a gente consegue minimizar a nossa dor. Então, assim, eu passo pelo luto para depois entrar na elaboração. Ou seja, por que aquilo me chateou tanto, né? Como é que eu posso entender esse sentimento que eu tive? Por que a ansiedade aumentou tanto nesse momento, nesse contexto, né? O que me causou isso? Para uma próxima vez eu conseguir lidar de uma forma diferente, para não chegar num grau de ansiedade tão exagerado, exacerbado que aconteceu agora. Lembrando que isso tudo demora um tempo, tá? Isso, eu tô falando para vocês isso para não gerar uma ansiedade, uma expectativa maior, tá? Muitos pacientes falam isso. Poxa, mas eu já sei, eu já percebi, eu já sei o que me causa ansiedade. Por que eu ainda vivo isso em alguns momentos? Porque é assim, né? Porque a gente tem uma elaboração, mas ela é construída. Não é algo de uma hora para outra. E cada momento é um momento. Então, assim, mas vai chegar um ponto que a gente está tão no autoconhecimento, que a gente se entende tanto, que aquilo ali já não vai te afetar tanto. Ou que você vai ter um grau de ansiedade natural, saudável, que a gente fala, né? De proteção e tudo mais. Então, essa é a ideia, que a gente consiga passar pelo luto, passar por isso de uma forma construtiva, tá? Esse momento de isolamento social, se a gente parar para pensar, a gente está vivendo várias perdas, né? A gente perdeu. Então, assim, a gente perdeu nossa liberdade, a gente perdeu o contato com quem a gente mais gosta, a gente está vivendo várias perdas. Então, assim, como é que eu posso evitar ter o contato com esse luto? É impossível, né? Eu tô vivendo perdas. Eu perdi. Essa semana eu vi um filósofo falando que hoje nada é seguro. Né? Essa frase ficou na minha cabeça. Eu estava elaborando esse material aqui para vocês, enfim, pensando no que eu ia falar. E aí eu ouvi essa frase: nada é seguro hoje em dia, né?
Então, assim, vamos pensar, a gente perdeu a nossa segurança, né? A gente perdeu, além do contato físico, do contato com pessoas que a gente ama, da nossa liberdade de poder fazer o que a gente quer, né? Além do medo de repente pegar uma doença. Então, claro que o medo vai aumentar nesse momento e a ansiedade vai vir acompanhada. A gente perdeu a nossa segurança. Então a gente perdeu algo que seria lá na pirâmide de Maslow, vamos dizer assim, algo básico, né? Algo fisiológico, que seria a segurança, né? Que é o princípio básico para você viver bem, é você se sentir seguro em algum lugar. Então assim, eu perdi a minha segurança e dentro disso, com um sentimento de impotência. Por quê? Porque a gente perde a segurança de não, né, diante de todos esses medos que a gente está vivendo, sem poder fazer nada. O ser humano, ele não está acostumado a viver em potência, né? A gente está acostumado a reagir frente a um problema. Então, assim, não, vou resolver, eu tenho flexibilidade, eu já entendi o que eu tenho que fazer, poxa, isso depende de mim. Né? Só que nesse momento de isolamento social, de pandemia, talvez não dependa de você, né? Talvez não dependa de nós, a maioria das coisas. Muitas coisas dependem, tá? E eu acho que é importante conseguir identificar hoje o que depende de mim para me fazer ficar melhor. Porque senão a gente vira sempre, a gente fica nesse momento também num momento passivo de vítima, que não faz bem para o nosso psique também. Mas eu acho que é legal também entender que estamos num momento onde nada é seguro, onde tudo é pouco palpável e onde a gente ficou realmente impotente, coisa que a gente não está acostumado a viver. Né? A gente está acostumado a passar por problemas, todo mundo passa, mas de uma forma resiliente, ou seja, eu vou passar pelo problema, vou aprender alguma coisa e vou, né, conseguir passar por cima dele, lidar com aquele problema e daqui a pouco vai passar. A gente sabe que vai passar, mas não depende da gente a data precisa, né? Eu tenho expectativa no futuro, eu tenho ansiedade com o futuro, porque eu não sei quando vai acabar. Então é normal que a ansiedade venha. E aí, esse sentimento de impotência, ele favorece também. Eu trouxe aqui algumas pesquisas para vocês, né? Dizendo, inclusive, que segundo a OMS, o Brasil é o país com maior grau de ansiedade do mundo, tá? Poxa, vamos parar para pensar nisso? Essa pesquisa ela foi feita antes da pandemia, tá, gente? Então, assim, a gente já tinha esse movimento, e quando eu falo que a ansiedade é mal do século, principalmente aqui no Brasil. Então, isso já era algo normal, já era algo que a gente via vendo, apresentando essa curva de aumento de ansiedade natural, tá? Principalmente no Brasil. E aí, o estudo da UERJ, agora recentemente, mostrou que a ansiedade e o estresse, elas dobraram na pandemia, né? E que a depressão aumentou 90%, ou seja, quase dobrou também. Então, assim, estamos mais ansiosos, estamos mais estressados, né? Estamos mais depressivos. Por quê? Justamente pelo sentimento de impotência. Sentimento de impotência de não fazer nada, ele corrobora, claro, que ele vai contribuir para o aumento de depressão, porque eu vou me sentir impotente frente a alguma coisa que eu poderia fazer, tá? Por isso que é importante respeitar os limites, é importante se valorizar e entender que, poxa, não é que eu não consiga fazer alguma coisa, é porque eu não posso fazer algo neste momento, tá? E aí, continuando as pesquisas, tem uma pesquisa da Cato que falou que 60% das mães se sentem muito mais ansiosas e estressadas nesse momento, tá? Que o grau de ansiedade aumentou no isolamento social de uma maneira muito, muito nociva. Por que mães? Aí, gente, realmente é um outro assunto, mas assim, a gente entende que a mãe, mulher dentro da sociedade, nesse momento de isolamento, ela é muito mais, geralmente, claro que nem todas as famílias são iguais, mas de uma forma, num contexto machista que a gente vive, ela é muito mais exigida. Então, claro que a tendência é aumentar também o grau de ansiedade. E por que eu trago isso? Porque junto com esse grau de ansiedade, né, vem também um sentimento de culpa, muitas vezes. Né? Então, se eu sou mãe, e no caso eu sou, e eu tenho que dar conta de tudo, eu entro numa culpa se eu não conseguir ser a perfeição, se eu não conseguir atingir o grau máximo de melhor mãe, de conseguir fazer minha educação à distância com meu filho de uma forma excelente. Então, assim, é para não se culpar realmente, tá? Essa coisa de se culpar, de querer ser melhor sempre, de querer ser excelente em tudo, isso é impossível, não existe perfeição, tá? Então, assim, esse grau de ansiedade ele também tende a aumentar nesse momento. Outro nível de ansiedade que aumentou muito, claro, né, a gente consegue imaginar, são os trabalhadores que não conseguem se manter no isolamento nesse momento. Né? Então, assim,
pessoas que, infelizmente, hoje precisam trabalhar para conseguir, inclusive, dar um suporte para nós que estamos em casa, né? Por isso que é importante essa consciência de ter que se manter em casa hoje. Infelizmente, algumas pessoas não estão cumprindo com isso, o que é um egoísmo enorme, se tratando nesse momento de isolamento, mas eu acho que também a gente pensar, né, que, poxa, a gente deve um respeito a essas pessoas que estão, claro, com um grau de ansiedade maior, porque eles estão na linha de frente muitas vezes, né? Na Certa, a gente está contratando, ajudando, né, na contratação para hospitais, né, de enfermeiros, médicos, enfim, desde o pessoal do suporte e tudo mais. E a gente vê isso nas entrevistas, né? As pessoas estão ansiosas de ter que deixar, às vezes, a família em casa para ir trabalhar. Então, assim, mas ao mesmo tempo tem um sentimento super bacana, né? De, poxa, querer ajudar o outro, né? Acho que esse profissional de saúde, principalmente, que está à frente disso, é uma pessoa super, assim, realmente especial, né? Isso aí não tem o que dizer. Eles são incríveis, então já deixo aqui o nosso muito obrigado mais uma vez para eles, que são incríveis. Mas com certeza o grau de ansiedade nesse caso aumenta, né? Eles não conseguem se preservar, não conseguem estar em casa para outras pessoas poderem. Então, assim, é um mérito maravilhoso, mas, por outro lado, o grau de ansiedade tende a aumentar também. E aí uma pesquisa recente que eu vi, na Veja, inclusive, fala sobre a questão do aumento de compra do medicamento, né? Que aumentou 22% medicamento para ansiolítico, né? Medicamentos sobre ansiedade mesmo, para reduzir o grau de ansiedade. Ou seja, as pessoas hoje no isolamento social estão buscando esses recursos que às vezes nunca tomaram, pessoas que nunca tomaram às vezes um tipo de medicamento tarja preta, está buscando para conseguir minimizar, né, esse grau de ansiedade. E aí eu queria deixar claro um alerta para vocês, né, para dizer o quanto é importante ter consciência na hora de tomar um tipo de medicamento como esse, porque todo medicamento ele tem um efeito colateral. Isso aí é muito comum e é sabido por todos nós. Então, assim, comprar um medicamento, às vezes sem receita médica, sem essa assistência, pode ser muito mais nociva, inclusive para o grau de ansiedade, do que você não utilizar. Então, muito mais do que usar o medicamento, é bacana a gente conseguir praticar um exercício físico, a gente conseguir ter um autoconhecimento, ver a nossa respiração, como é que tá. Isso vai ajudar muito mais, tá? Então, fica aí um alerta. Bom, outra coisa importante a gente pensar é o efeito pós-coronavírus, né? A gente está falando muito desse momento atual, do grau de ansiedade hoje no isolamento, mas tem algo importante para pensar na herança que a gente vai ter desse momento. Né? Então, assim, a gente fala que o estresse pós-traumático frente a uma pandemia é algo que com certeza vai ficar. E aí tem algumas pesquisas que já falam que os Estados Unidos, por exemplo, já está vivenciando essa onda de distúrbio mental, né? Que vem sido apresentada, claro, como efeito do pós-pandemia. Então, assim, ou seja, o grau de ansiedade aumentou agora e a tendência é que isso continue mesmo pós-isolamento social e pós-pandemia. Por quê? Porque a gente tem um efeito, né? Qualquer tipo de crise causa isso, que é o efeito pós-traumático e que precisa ser tratado também. Tá? Então a tendência é que isso aumente, inclusive. Mas a gente entende que a gente já vivia num contexto, né, mesmo antes da pandemia, que facilitava a ansiedade. Né? A gente já vivia, se o mal do século já era visto antes, a gente já vivia, por exemplo, o mundo digital exagerado favorece muito a ansiedade, né? Por quê? Porque o mundo digital, ele vem acompanhado de um excesso de informação onde a gente precisa estar o tempo inteiro ligado, né? Onde tem uma competição para saber, poxa, você não está sabendo sobre aquilo? Você não descobriu, não viu aquele noticiário? Você não viu? Então, assim, é muito importante, claro, se manter informado, né? Mas também é importante a gente conseguir ter um limite disso, né? Então, o limite de informação, nesse momento principalmente, é muito importante filtrar. Primeiro, porque a gente entende que tem algumas informações falsas, né? Fake news mesmo. E segundo, que assim, está o tempo inteiro 100% disponível a tudo, 100% conectado no celular, né? 100% conectado no WhatsApp ou nas mídias sociais, isso pode ser nocivo, porque aumenta o seu grau de ansiedade. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é filtrar mesmo, né? Quais informações eu quero ver? Então, quais noticiários eu vou ver? Né? Quais canais eu vou seguir? Né? Quais pessoas eu vou seguir, empresas eu vou seguir no meu Instagram, por exemplo, no meu Facebook? Né? Então, assim, eu tenho que filtrar isso para saber qual tipo de informação eu quero hoje, que vai me fazer bem, tá? Por quê? Porque o mundo digital, ele vem com esse excesso de informação, só que é importante a gente pensar que tem uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Né? A informação, ela é cumulativa. O que significa isso? A gente vai, né? E isso causa ansiedade, porque eu vou enchendo o pote.
eu vou enchendo o pote. E aí, muitas vezes, ela dificulta o conhecimento. Por quê? Porque eu tenho excesso de informação e não elaboro nada, e tá vindo ali. Mas eu não entendi uma coisa com a outra, eu vou conectando da minha forma, como eu conseguir. Então, neurologicamente falando, ela pode aumentar a sua ansiedade. O conhecimento, ele é algo seletivo, ele é algo trabalhado, ele é algo que você desenvolve e aí, claro, você aprende sobre ele. Tá? Então, tomar cuidado com o excesso de informação é muito importante. E, claro, com a comparação. Né? Por que eu tenho que estar o tempo inteiro dando conta de tudo porque o outro disse que eu posso? Né? Então, assim, isso é muito importante. Tem uma frase do Cortella que fala sobre consumo inconsciente, enfim, sobre a maneira de consumir, que também é algo super importante em questão de ansiedade. Então, assim, o consumo consciente, que é algo que a gente entende que vai ser cada vez mais visto no pós-coronavírus e também já estava sendo trabalhado, que é o quê? O consumo daquilo que realmente seja necessário, daquilo que eu acredito que seja importante para mim. Isso é o consumo consciente que a gente fala. Ele fala que é o seguinte, que uma vida simples não é uma vida carente, né? É uma vida suficiente. Então, Mário Cortella é um filósofo que eu adoro, por sinal. Acabou de lançar um livro que eu já estou doida para comprar, outro, mas ele tem vários. Enfim, e aí ele fala sobre isso, que é uma vida consciente. Uma vida suficiente. Ou seja, que uma vida simples, a gente acha que a pessoa é simples, né? Aquela pessoa ali é mais simples. A simplicidade, ela é uma vida suficiente para cada um. Então, assim, para você comprar alguma coisa, adquirir um bem, estudar um pouco mais, é algo que você precisa. Então, assim, aquilo para você vai ser suficiente, entende? Por isso que é importante não se comparar e entender o que é suficiente para você, tá? Isso é muito importante. Outra coisa importante de pensar é que esse excesso de informação, onde teoricamente o sujeito, né, nós, temos acesso a tudo e tudo depende da gente, não tem isso? Depende de você, vai lá e faz. Isso é muito importante para impulsionar, né, novas atitudes, para encorajar que a gente saia da nossa zona de conforto e vá buscar outras coisas. Mas, por outro lado, também é um contexto que favorece muitas vezes a ansiedade no sentido de desamparo. Eu fiz alguns artigos sobre isso, né, enfim, que foram publicados pela PUC e por outras revistas, que é o sujeito desamparado. É um tema que eu gosto muito de pensar, porque o contexto hoje que a gente vive, ele favorece o desamparo. Por quê? Há um tempo atrás, né, na época das nossas avós, bisavós, né? Então, assim, a minha avó, ela era costureira. Então, a minha bisavó, ela também era, né? Então, bisavó sendo costureira, a minha avó passou a ser costureira também, por exemplo, né? Básico. Então, assim, na época ainda antes da minha bisavó, né, a gente tinha relacionamentos, tinha muito aquela coisa de uma pessoa ser prometida para o outro, então não tinha muitas escolhas para fazer, né? Hoje, claro, que a gente ama ter a democracia, ter o livre-arbítrio, né, poder fazer escolhas, isso é super importante, foi um poder adquirido. Mas, por outro lado, também é importante respeitar os nossos limites, porque se a gente achar que a gente pode tudo o tempo inteiro, que a gente sempre pode melhor, a gente pode minimizar as nossas conquistas, né? E se exigir de uma forma exagerada. Então, hoje, a gente não tem as ferramentas que a gente tinha, né? Hoje, teoricamente, a gente está vivendo no home office, no trabalho, só que não é o home office, né? Porque o home office seria escolher trabalhar em casa, né? Quando eu escolho fazer um home office no meu trabalho, eu entendo que em casa eu vou ter mais produtividade, né? Então eu escolhi. Hoje a gente está sendo obrigado a fazer um home office dentro dos limites que a gente tem, sem a assessoria, sem o suporte, sem as melhores ferramentas. Então hoje não é uma coisa natural que a gente está vivendo, a gente está vivendo algo totalmente extraordinário. Então, é importante que a gente não se cobre tanto, porque aí gera um sentimento de impotência maior, um sentimento de desamparo, de, poxa, eu posso fazer várias escolhas, mas como é que eu posso? Será que eu tenho as ferramentas necessárias? Por isso que é importante pensar nisso. E aí, dentro desse contexto social, tem um autor que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, né? Eu já li vários livros dele eu acho incrível esse sociólogo, e ele fala sobre isso, sobre as relações líquidas, né? E aí esses dias eu estava relendo, né, um dos primeiros livros dele, que é sobre a modernidade líquida. Deixo aqui a minha dica, livro Modernidade Líquida, do Bauman, tá? Quem quiser depois saber melhor pode mandar pra gente direct, @acerta no Instagram, ou na Mood, ou na Unimed Rio, que a gente vai respondendo, tá? Essas dicas. Mas esse é um autor que ele fala muito sobre as relações líquidas, sobre algo que é muito mutável o tempo inteiro, sobre a desconexão, né? A gente falou sobre isso em algum encontro, quando a gente falou sobre
Brené Brown, enfim, uma autora também incrível que fala sobre vulnerabilidade. Então ele fala muito sobre isso, assim, ele fala sobre modernidade líquida no sentido das relações, né, no sentido da gente desistir muito rápido, né, no sentido de, poxa, se tá muito difícil aqui o relacionamento, vou me separar e tudo bem. Ah, se essa pessoa me chateou muito, vou esquecer essa pessoa da minha vida. Poxa, se meu trabalho tá difícil, então assim, tem hoje uma tendência a uma desistência muito maior. Por quê? Porque a paciência e a tolerância que a gente tem hoje, ela está menor, a exigência está maior e a gente está correndo muito rápido. Então, assim, e é impressionante pensar que ele escreveu esse livro em 99. Né? Eu estava relendo essa semana e o quanto é atual essa questão da modernidade líquida. Né? O quanto é atual isso que a gente está vivendo. Então, assim, é impressionante. É claro que se não tiver bom, você tem que mudar mesmo, né? Se o casamento não tiver bom, tem que... Não é isso. Não é você se conformar. Mas é você também pensar que nem tudo vai vir de uma forma imediata. Né? Isso também causa ansiedade. A ansiedade, ela está muito ligada ao imediatismo. Eu quero algo agora. Eu quero que aconteça para ontem. Não tem isso? Ah, o seu chefe te pergunta. Você pergunta para ele. Ah, qual o prazo para entregar esse trabalho? Para ontem. Quando alguém fala isso para mim, eu não sei vocês, mas eu já me sinto atrasada, né? Pô, para ontem já passou. Então, assim, tem muito essa coisa do pra ontem, do imediatismo, né? do aqui e agora, do querer agora, né? Quero um retorno rápido. E isso também causa o quê? Uma desistência maior. Então, assim, uma pouca tolerância. Eu não tenho tolerância à frustração, porque, não gostei, então vou embora. Né? Eu tô pouco tolerante a dar esse tempo de construção, né? Porque para qualquer coisa exige tempo. Né? Para você ter um autoconhecimento, você tem que ter uma tolerância, uma paciência para um tempo maior. Para você adquirir um novo hábito, precisa de um tempo maior de investimento. O sucesso não é uma linha reta. Ele vai ter vários problemas no meio do caminho. Né? Então, se a gente quer alcançar um objetivo de conhecimento, de crescimento pessoal, profissional, enfim, fazendo escolhas na nossa vida, a gente precisa entender que a gente tem que dar esse tempo para nós e para o outro. Mas a gente não dá. Então a gente desiste muito rápido. Então as relações ficam muito assim superficiais, relações de trabalho, relações comigo mesma. E é isso que esse autor fala, o Bauman, que é tão incrível. Então fica a dica para vocês, está valendo esses dias, tem tudo a ver com ansiedade. Bom, vamos lá. Dito que é ansiedade, né? A gente então vai falar sobre como perceber o nosso grau de ansiedade, tá? Como é que a gente consegue perceber que estamos ansiosos no nosso dia a dia, tá bom? Então, de uma forma bem clara, não vou usar termos aqui, nada, eu vou falar de uma forma do dia a dia que eu acho que vai ser mais impactante para vocês e vai ser mais útil nesse momento, tá? Então, basicamente, quando eu enxergo perigo em tudo, tá? Estou enxergando que tudo pode ser perigoso, tudo. Claro que a gente tem hoje um perigo que ameaça a nossa segurança, mas tudo exagerado, isso pode ser um grau de ansiedade acelerado. Compulsões. Compulsões é tudo que seja exagerado no sentido de consumir, ou seja, comprar demais, ingerir muito álcool, por exemplo, fazer exercício demais, até as coisas boas da vida, como fazer exercício, se for exagerado, é uma compulsão, tá? Então, assim, se eu nunca fiz e agora quero fazer exercício horas do meu dia, todos os dias, o tempo inteiro, isso pode ser uma válvula de escape. E aí a gente chama de compulsão, mesmo que seja uma compulsão boa, né? Com algo bacana, mas é algo demais. Então, assim, consumir drogas, consumir remédios, consumir coisas, comida, né? Então, assim, isso aí a gente está com certeza, a compulsão ela vem para minimizar algo que está em falta em você. Então, assim, ela vem tamponar, enfim, alguma coisa que está faltando. Mas a compulsão pode ser um sintoma de aumento de ansiedade também, tá? Alteração no sono. Eu acho que não dormir bem também é um outro módulo que a gente pode falar aqui, que é muito interessante. Mas assim, não dormir bem, ter insônia é muito comum nesse momento de isolamento social. Só que quando isso te interfere muito no sentido de te deixar o tempo inteiro em alerta, isso pode ser um grau de ansiedade acelerado. Tensão muscular. Então, assim, eu tô o tempo inteiro tensa, eu tô sentindo o meu corpo, porque o corpo fala, não é isso? A doença psicossomática diz isso. Nosso reflexo é todo corporal, né? Então, se eu sentir um tônus muscular, né, nódulos, eu tô muito travada, isso também pode ser um grau de ansiedade maior. Mudança de humor repentina. Então, assim, é claro, como a gente falou, montanha-russa de humor. Normal que a gente passe por isso durante o nosso dia no isolamento social, né? Estamos num momento diferente. Mas é muito importante perceber se isso for muito frequente. Então, assim, eu tô muito bem, eu tô, sabe, nessa bipolaridade.
de humor pode ser um grau de ansiedade também acelerado, tá? Exagerado. Muita fadiga, cansados, falta de vontade de fazer alguma coisa o tempo inteiro. Por mim, eu não sairia da cama nunca, né? Isso também pode ser ansiedade, tá? Eu quero dizer para vocês porque a gente acha que a ansiedade é sempre um motor para fazer alguma coisa. Só que a ansiedade, ela pode vir acompanhada de melancolia e depressão. Então, muitas vezes, a gente não querer fazer nada também pode ser um grau de ansiedade exagerado, tá? Não precisa ser só impulsionar para fazer alguma coisa. Eu posso não querer fazer nada, me sentir muito cansado o tempo inteiro, e isso também pode ser um grau de ansiedade exagerado. Perfeccionismo, né? Querer fazer tudo perfeito, é o que a gente falou. Me cobrar o tempo inteiro, né? Querer fazer isso aí, muitas vezes, pode inclusive te gerar uma frustração maior, te gerar uma ansiedade maior. Por quê? Porque o ótimo é inimigo do bom, né? Porque a gente fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Só que geralmente as pessoas muito perfeccionistas têm um grau de ansiedade muito maior. Então é importante cuidar também sobre isso. Porque a perfeição, como é algo totalmente impossível, né? Ninguém é perfeito, ela tende a gerar uma ansiedade inevitável. Eu vou querer sempre fazer o melhor, eu vou diminuir aquilo que eu fiz, não achando que eu fiz muito bem, porque eu quero sempre fazer o excelente. Então eu não dou valor àquilo que eu entreguei, né? Eu sempre me diminuo, eu sempre me critico, eu me saboto. Então assim, eu vou procrastinar, eu não vou fazer algo agora, vou deixar para depois. Por quê? Porque eu quero fazer a excelência e a perfeição, que é algo impossível, tá? Então isso é muito importante a gente detectar, porque o grau de ansiedade também tende a aumentar. Memória e concentração. Memória e concentração, com certeza, vai ser muito prejudicado frente a um grau de ansiedade alto. Por quê? Porque realmente a gente, com um pensamento acelerado, que a gente fala, né, num grau de ansiedade maior, a gente tem uma dificuldade de perceber ao nosso redor, de concentração à frente de alguma coisa que eu esteja aprendendo, né, de memorizar alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que eu consegui ver algum conteúdo. Então é muito importante perceber isso, né? Lapsos de memória, né? Alguma coisa assim, poxa, esqueci, o que eu estava falando? Isso é normal, mas eu acho que quando fica um grau muito exagerado, ou seja, uma frequência de perda de memória, também pode apresentar grau de ansiedade maior, tá? Crise de pânico, a gente falou, então assim, ter um ataque cardíaco, ter pânico sobre tudo, se ter um medo exagerado frente a alguma coisa que de repente não me traria tanto medo nesse momento, também pode ser. E quando a gente fala de perda de memória, né, e de concentração, teve um artigo esses dias no Globo, né, que falou sobre isso. Assim, a dificuldade hoje tem sido cada vez maior de manter o foco, né? Nós estamos com perda do foco, né, de concentração. Normal, isso já é normal no isolamento social. Por quê? Porque várias distrações vão acontecendo, né? Porque eu tô aqui fazendo, meu filho pode aparecer aqui, né? Meu marido me conta alguma coisa, eu quero ouvir, aí o outro. Então, assim, isso é normal que aconteça, perder o foco. Mas quando isso fica muito, muito, muito frequente, pode gerar um grau de ansiedade maior, porque eu não consigo absorver nada, eu tô o tempo inteiro perdendo meu foco, como se eu não estivesse ali naquele momento, tá? É muito legal esse artigo do Globo, quem puder ver, fica a dica aí. Outra coisa importante é o coração acelerado, taquicardíaco, né? Comportamentos compulsivos, que a gente fala, que é o toque, né? De querer tudo muito organizado, de fazer várias vezes a mesma coisa. Isso pode ser um aumento de ansiedade e o seu organismo, a sua mente, tentando fazer uma mínima organização. Então você começa a apresentar algum grau de toque de comportamento compulsivo, de comportamento de organização exagerada, né, para tentar manter o mínimo de organização e diminuir a ansiedade, tá? Por quê? Porque o ambiente desorganizado, ele favorece a ansiedade aumentada. Então o toque pode vir a partir daí, né? Alguns comportamentos assim que eu nunca tive, de querer tudo perfeito, de fazer várias vezes a mesma coisa, repetição no movimento, isso pode ser também um grau de ansiedade. E aí, vamos lá. Então, dito tudo isso, né? E aí vocês podem estar se visualizando, nossa, então eu tenho ansiedade, nossa, eu tenho. De novo, claro que todo mundo apresenta em algum momento da vida uma ansiedade exagerada, um pouquinho maior, um pouco menor, mas a ansiedade ela vem no nosso dia a dia, normal isso. O mais importante é a gente conseguir identificar, né, esse tipo de comportamento e se conhecer. E aí vem a primeira dica, né, que é o autoconhecimento mesmo, para você saber lidar com a ansiedade. Então, assim, é muito importante a gente ter isso, para a gente tomar as rédeas da nossa vida, né, para a gente ver o que a gente quer também, né, para a gente falar, poxa, então isso aqui eu não faço, porque eu tenho muito medo disso,
Então, para mim, é exagerado nesse momento, eu vou me preservar. Né? Sei lá, falar em público. Tem muita gente que fala isso. Ah, mas você não fica ansiosa? Porque para mim é algo confortável, né? A gente já faz isso há muitos anos. No primeiro momento, claro que deu ansiedade, porque era algo novo. Agora não. Mas se para você é algo que é um limite, então não faz nesse momento. Né, assim, se preserva também, né? Poxa, eu quero correr, mas correr 10, 15 quilômetros para mim é difícil agora. Então eu não vou ficar ansiosa querendo fazer alguma coisa que para mim hoje não é possível. Vou começar com pequenas metas. Eu corro 10 minutos, 15 minutos ou menos do que isso, tá? Então é muito importante. Mas praticar exercício físico, né, é muito importante, inclusive para a redução do grau de ansiedade, tá? Então aqui na Mood, inclusive, você pode baixar o aplicativo, que é maravilhoso, e ver várias aulas gratuitas e ter acesso a isso. Então assim, desde aula de yoga, que também é bacana, para um autoconhecimento, para centralizar, né, exercícios físicos que você pode escolher, e escolher o que você gostar. Ah, eu gosto de correr, o outro gosta de dançar, mas assim, sempre conseguindo se movimentar, né, cuidando do corpo, isso também reduz o grau de ansiedade, tá? Controle na respiração. A respiração é tudo pra gente, tudo. Se a gente está muito ansioso, a gente começar a respirar e se observando, o grau de ansiedade é impressionante na hora, só que a gente tem que se dar esse tempo, né? Baixar um pouco a ansiedade e respirar. E se observar de dentro para fora, tá? A organização, como eu falei para vocês, se manter organizado tende a diminuir o grau de ansiedade. Então, assim, manter uma rotina que seja minimamente na sua vida, nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, com certeza pode contribuir para conseguir reduzir a ansiedade. Então, assim, quando é melhor para você trabalhar? É melhor de manhã? É melhor à tarde? Não, eu prefiro à noite? Né? Eu prefiro de madrugada? Problema. Eu vou me organizar. Ah, quando é melhor para eu dormir, né? Qual horário melhor de acordar? Então eu vou sentir o que é melhor para mim, vou manter minha rotina de organização, porque isso pode também facilitar a ansiedade, tá? Se empoderar, acreditar na gente, acreditar que é possível, né? Acreditar em cada um, me valorizar. Então, assim, quando a gente fala de impotência frente a esse momento que a gente está vivendo, por outro lado também, quando a gente começa a entender que eu não sou impotente porque eu fiz algo de errado, né? Porque não depende de mim, isso também reduz o grau de ansiedade. Quando eu começo a criar pequenas metas para o meu dia de hoje, ao invés de ficar pensando muito no futuro, no que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, né? Hoje é importante isso, é não pensar tanto no futuro e pensar mais no dia de hoje. Criar metas que eu consiga fazer hoje, que eu consiga fazer amanhã, que eu consiga fazer durante essa semana, né? Já que o futuro é imprevisível pra gente, é importante que a gente crie nossas metas no momento atual. Então isso também reduz a ansiedade, né? Tentar sair da nossa zona de conforto, mas sem se criticar, sem querer ser o melhor, sem querer fazer o melhor do que eu poderia, e diminuir o que eu já fiz, né? É muito importante isso. Evitar pensamentos negativos, né? A gente teve aqui um módulo só sobre psicologia positiva. Isso é muito importante, né? A ansiedade, quando ela é muito exagerada, ela te prejudica, inclusive, a ter um otimismo, porque a gente só consegue ver o que é ruim sobre aquilo. Então, assim, gente, pensamento positivo, no sentido de otimismo, claro, sem negar os problemas, né? Sem negar os obstáculos, mas vendo muito mais de uma forma produtiva, é algo que hoje é fundamental, né? Eu acho que assim, a gente nessa curva de isolamento que a gente está vivendo, a gente passou por um momento que a ansiedade foi muito grande, enfim, um momento de negação da mudança, e hoje acho que a nossa escolha deve ser tentar mudar de uma forma assim, o que hoje eu posso refletir para ser uma pessoa melhor e para conseguir aprender minimamente dentro dos meus limites, dentro da minha casa, dentro do meu propósito e conseguir levar essas coisas para depois que tudo isso passar. Né? O que eu vou escolher hoje aprender, né, e me qualificar e também assim me repensar, né, e ser uma pessoa melhor hoje para conseguir levar para depois. Então é muito importante o pensamento positivo, é muito importante acreditar e ver o problema como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade para algo melhor, dentro do que é possível para mim, dentro do que faz sentido para mim, sabe? Sem me comparar com outro e sem me criticar o tempo inteiro. Então, esse pensamento positivo, com certeza, ajuda muito a ansiedade, a baixa de ansiedade, e é muito importante para a gente se preservar e se cuidar nesse momento, tá?
Bom, gente, então acho que é isso. A gente falou bastante aqui. Eu acho que um tema ansiedade é um tema muito, muito denso, é um tema muito profundo, né? Eu quis trazer para vocês entendendo primeiro o que é ansiedade, depois entendendo como identificar no nosso dia a dia, né? E claro, algumas dicas de como nos preservar e saber lidar com ela. Mas a ansiedade é algo que vai acontecer o tempo inteiro. O mais importante é que ela não te paralise para alguma coisa, ou seja, que ela não te cause dor e sofrimento. Porque quando a ansiedade ela é muito exagerada e ela pode te trazer ataques de pânico e tudo mais, ela realmente tende ao quê? A te prejudicar. Ela tende a nos paralisar, ela tende a nos limitar a viver, né? Até de uma forma inconsciente falando. Então, pelo contrário, que a gente consiga hoje pensar positivo, que a gente consiga hoje ter um autoconhecimento, elaborar esse sentimento de ansiedade, né? Porque quando ele vier, não vai ser algo tão danoso, tão prejudicial. Pelo contrário, vai ser algo que vai me movimentar e que eu vou elaborar e vou conseguir lidar com a ansiedade. Tá? Espero ter contribuído para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou falar sobre esse tema com vocês hoje, principalmente, que é um tema tão relevante que vocês buscam tanto. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar direto com a gente, ou com o pessoal da Mood, ou com o pessoal do Unimed Rio, fazendo perguntas, pedindo dicas de livro, dicas de como se manter menos ansioso, práticas do dia a dia. A gente está aqui para vocês, para o que vocês precisarem. Muito obrigada pelos feedbacks que a gente tem recebido, né? Vocês têm falado com a gente, né? Toda a palestra, o que vocês acharam e tal. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez imensamente pela parceria da Unimed Rio, que acreditou no nosso trabalho, que tem esse propósito que é tão maravilhoso, né? De conseguir levar para vocês essa saúde mental mesmo, né? Porque a mente ela é tão importante como a saúde do corpo, gente. É um interligado com o outro. E ter esse propósito de conseguir levar para cada um de vocês, como a Unimed Rio e como a Mood também, uma parceira incrível, né, que eu também quero agradecer, é muito importante, tá? Nós da Certa, a gente está super feliz com essa parceria. Quem não segue a Certa no Instagram, então é @acerta. Pode seguir, por favor, vocês vão adorar. Lá no nosso Instagram a gente divulga muito dicas, práticas, cultura, informação. Acho que de uma forma leve, de uma forma bacana. Vocês vão gostar bastante, tá? Eu acho que fica um bom conteúdo para vocês. Instagram da Certa também, @certa, tá bom? Então, obrigada Unimed Rio, obrigada a vocês, obrigada Mood, muito obrigada a minha equipe da Certa maravilhosa e muito obrigada a todos vocês que curtiram e que gostaram desse tema de ansiedade, que eu conseguir transmitir para vocês essa leveza e esse autoconhecimento que é tão importante, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, bom dia para vocês.